ficam 4 vezes maiores. Não é mais segredo. Os Panzers iriam entrar em ação pela primeira vez. Em setembro de 1939, esses tanques investiram contra a Polônia e dão início à Segunda Guerra Mundial. A velocidade sem precedentes e o poder da batalha dos Panzers geraram uma nova palavra: Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. O gênio por trás da tática nazista e bem-sucedida Blitzkrieg é o general Hans Guderian. O último foi perfeito. Sim, senhor. Posicione os Panzer, esquerda e direita. Sim, senhor. O sucesso de Guderian é muito mais do que máquinas de ponta. A questão sobre o exército Panzer não era só o tanque. O tanque era a expressão visual disso. Quando você vê as filmagens, o que você vê são os tanques. Mas o que os torna eficazes é o pacote completo. É a capacidade de comunicação. É a corporação com as forças aéreas, com a artilharia, com a infantaria. É isso que faz o exército Panzer ser eficaz, não os tanques individuais sozinhos. As táticas da Blitzkrieg de Guderian são bem-sucedidas desde o início da Segunda Guerra Mundial. Elas abriram uma ruptura enorme nas linhas de defesa polonesas. Abriram rupturas enormes nas linhas francesas. Os franceses não eram capazes de acompanhar o ritmo rápido de guerrear dos alemães. Fazendo parte dessa força que parecia invencível estava Michael Wittmann, de 27 anos. Um filho de agricultor que subiu na hierarquia da SS. Ele criou reputação de um comandante com uma forma excepcional de matar o inimigo. Fogo! Em 1941, ele fez parte de um exército alemão invencível que conquistou setores enormes da Europa. Então Hitler voltou seus tanques para leste, para a invasão da União Soviética. A Operação Barbarossa. Quando o Barbarossa começar, o mundo vai ficar atônito e não vai fazer nenhum comentário. Só temos que arrombar a porta e toda a estrutura podre vai ruir. O Führer reúne a maior força de invasão da história da fronteira soviética. 3.600 tanques e 4 milhões de homens. A confiança no exército Panzer era enorme. Mas quem iria enfrentar? Iriam enfrentar o Exército Vermelho, que a propaganda retratou durante anos, desde que os nazistas assumiram o poder, como sendo um bando de camponeses caipiras, bolcheviques, que não sabiam de nada e que ia ser muito fácil. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha invade. Em poucas horas, eles fizeram uma descoberta chocante. Os soviéticos tinham um tanque muito melhor. O T-34. Em batalhas anteriores pela Europa, as unidades blindadas de Hitler destruíram tudo pelo caminho. Mas o T-34 é um blindado mais pesado, mais rápido e com maior força do que os últimos Panzers. Hitler vai precisar de tanques maiores. Os engenheiros alemães estavam procurando uma arma que pudesse eliminar a ameaça apresentada pelos tanques T-34 soviéticos e a encontraram em forma de uma arma chamada Flak 88. Originalmente projetada para derrubar aviões, essa arma seria instalada no primeiro supertanque nazista. Precisamos de uma arma maior. Já disse isso antes. Não tentem me enganar.
Precisamos de um tanque com uma Flak 88. Se os alemães montassem o Flak 88 em um Panzer, seria a maior arma já colocada em um tanque. Mas uma arma desse tamanho acrescentaria um peso enorme. Escolher a arma 88 significou decidir por um tanque mais pesado, porque era preciso um tanque grande e pesado para transportar essa arma. Esse novo supertanque seria muito diferente dos Panzers que vieram antes. Ele ganhou um nome, o Tiger. O desenvolvimento do Tiger foi um grande momento decisivo, porque ele marcou o ponto em que os alemães de repente dizem sim, quanto maior melhor, em se tratando de blindados. O novo monstro de Hitler seria o maior tanque que a guerra já viu. Mas ele precisava de alguém para projetá-lo. Sua primeira opção era um designer de carros de 66 anos chamado Ferdinand Porsche. Porsche nunca tinha construído um tanque antes e era mais conhecido por uma coisa bem menor: o Fusquinha. Hitler admirava Porsche porque ele o considerava um gênio técnico. Talvez o maior gênio técnico da época. Pouco depois de Hitler chegar ao poder, Porsche e Hitler se conheceram. E Porsche apresentou suas ideias de um carro esporte. Aquele carro era muito bem sucedido na época e corria por aqui. Essa é a antiga pista de corrida Avis, em Berlim. Aqui, nos anos 1930, os carros esporte de Porsche exibiam a excelência da engenharia alemã e encantavam Hitler, o que levou a uma comissão para a construção do Fusca, o carro popular da Alemanha nazista. Criar o maior tanque da guerra é um desafio muito diferente. É claro que, ao olhar esses dois veículos, a diferença não podia ser maior. Esse Volkswagen aqui foi projetado para servir as pessoas simples. E o outro foi projetado para matar as pessoas simples. Porsche devia passar da criação de carros de família para uma máquina de matar. Hitler e os nazistas disseram: vá em frente, vamos fazer um tanque monstro de verdade. Porsche respondeu: certo, vamos fazer. Mas mesmo para o confiante Dr. Porsche, fazer um tanque monstro não ia ser fácil. Hoje, em um antigo armazém de farinha na Suíça, um tanque Tiger II muito raro está sendo reconstruído do zero. Para o historiador de tanques Ralph Hattis, isso oferece uma chance sem precedentes de ver em primeira mão os desafios que Porsche enfrentou. É uma vista bem impressionante. Há milhares de peças de precisão no Tiger de Porsche, muitas feitas à mão. O principal motivo para o seu tamanho e complexidade é o canhão. Se você construir um canhão grande e ele atirar, vai haver um recuo na torre. Se o canhão recuar, precisa de espaço. Então você precisa fazer a torre maior para o canhão ter espaço para recuar. E se você começa a fazer o canhão maior, todo o resto vai ser maior em conformidade com ele. Para carregar a arma 88mm, o Tiger vai ser 2 vezes maior do que qualquer Panzer anterior e pesar 60 toneladas. A pressão sofrida por Porsche era composta pelo anúncio de que um engenheiro alemão rival famoso, Henschel, também iria fazer um protótipo. O modelo vencedor resultaria em um contrato gigantesco para seu criador. Os engenheiros de Henschel seguiram o caminho clássico. Puseram um motor na traseira do tanque, uma transmissão no tanque todo e depois geraram força no eixo do tanque, através de um torque nas lagartas. É uma forma clássica de alimentar um tanque alemão. Porsche, por outro lado, usou um motor que combina diesel e eletricidade, ou seja, o motor a diesel alimentando motores de 2 elétrons em cada lagarta separadamente. O que tinha a grande vantagem de não precisar de nenhuma transmissão.
O sistema de Porsche elimina as engrenagens mecânicas, que são pesadas e ocupam um espaço valioso. É uma ideia visionária ousada, que não será adotada em carros produzidos em massa até os anos 90. Mas será que vai funcionar em um tanque novo revolucionário? Aniversário de 53 anos de Hitler. Seu presente? Assistir demonstrações dos dois protótipos rivais do Tiger. Porsche estava tão confiante de que a sua versão ia ser aprovada por Hitler que ele já tinha começado a construir 100 chassis. Quando Porsche e Henschel apresentaram seus protótipos no aniversário de Hitler, em 1942, o projeto clássico e conservador de Henschel se saiu muito bem nos campos de teste. Eles andaram, fizeram tudo o que pediram. Sua máquina funcionou. O que foi aquilo? É só parte elétrica, não tem problema. O tanque de Porsche, por outro lado, pegou fogo na parte interna e não realizou nada no campo de teste. Então a decisão era bem clara. O tanque inovador de Porsche foi um fracasso. O motor dele era complicado demais e sofria incêndios repetidos. A ideia de Porsche era inteligente, astuta e interessante, mas, por outro lado, o projeto de Henschel funcionou. Era o Tiger de Henschel que seria produzido. O Tiger tinha mais que o dobro do tamanho do principal tanque soviético, o T-34. Também tinha engenharia de precisão feita à mão e vinha até com seu próprio manual de operação. Eles produziram esse manual ricamente ilustrado e muito bem escrito para a equipe do Tiger, para que cada homem soubesse o que tinha que fazer e qual era a sua função no tanque. Para chamar a atenção, o manual do Tiger inclui fotos de mulheres seminuas. E o ministro de Armamentos, Albert Speer, dizendo aos artilheiros para não desperdiçarem munição. Ele também apresenta dicas inteligentes de como lidar com o peso excepcional do tanque. Está escrito: se você não tem certeza se o Tiger é pesado demais para o terreno, pegue um colega, coloque-o nas costas e vá até o lugar que lhe causa dúvidas e fique sobre um pé só. Se não afundar no chão, a pressão no solo do seu Tiger é boa naquele terreno. Se você afundar, seu Tiger é pesado demais. Então o peso era um problema, mas eles também forneceram soluções para os homens simples saberem o que fazer. O Tiger é um tanque custoso, construído para destruir as linhas soviéticas. Então Hitler o testaria em combate na maior batalha de tanques da história. Mas sua escolha de grandes tamanhos vai recompensar? Primavera de 1943. O fronte russo. As forças alemãs estavam se preparando para atacar o saliente de 200 quilômetros em volta da cidade de Kursk. Existiam dois motivos para os alemães atacarem aqui. Primeiro, porque queriam reduzir o fronte em 270 quilômetros. O principal motivo era para tomar a maior concentração de forças soviéticas diretamente e, com sorte, derrotá-las. Todo mundo sabia que esse era um momento crucial na guerra. Se os alemães perdessem Kursk, suas ambições na frente oriental acabariam. Mas Hitler estava cheio de dúvidas. Ele possuía Tigers suficientes? Ele atrasou 2 meses para fazer mais tanques, permitindo que as enormes defesas soviéticas se reunissem. A cena estava armada para a maior batalha de tanques da história. Liderando o ataque estava Michael Wittmann, de 29 anos. Esse comandante dedicado passou 3 meses treinando com seu novo Tiger. Ele sabia que seus blindados lhe davam uma vantagem maior do que o T-34, com metade do tamanho. Eles não conseguem perfurar os blindados a menos que se afastem 600 metros. Devemos manter distância dos tanques inimigos? Não. Acelerem e ataquem. Mas isso quer dizer... Acelerem e ataquem.
Em 5 de julho de 1943, Hitler finalmente deu ordem para atacar. Era o momento da verdade para os Tigers. Disparar 2. 2856. Atacar! Alvo à direita. 100 metros de distância. À direita. Carregar explosivos. Explosivos carregados. Iniciar. Iniciar. Fogo! Três tanques bem à frente. Fogo! No fim do primeiro dia, Wittmann destruiu 15 tanques inimigos e armas antitanque. O Tiger de Hitler era um sucesso mortal. Ele está começando a disparar. Em termos de eficácia de matar tanques inimigos ou destruir tanques inimigos, o Tiger foi muito eficiente. Os índices de mortes foram muito altos. Depois de 5 dias de batalha, o Tiger ajudou as forças alemãs a avançarem mais de 30 quilômetros. Mas apesar da carnificina, os T-34 soviéticos continuavam avançando. Os problemas que os alemães tinham no fronte oriental eram os vastos números que eles enfrentavam. Pareciam intermináveis. É como se fosse a cabeça da hidra. Você corta uma e aparecem mais 6. Tenente, há milhares deles. Escute as minhas ordens e repita, senão fique calado. Concentre-se, talvez assim continue vivo. Enquanto a Alemanha criava sua obra-prima feita à mão, as fábricas de tratores soviéticas estavam produzindo milhares de T-34. O Tiger de alta tecnologia foi muito superado em números. Sua alta manutenção também era preocupante. Era muito complexo em termos mecânicos, também era muito pesado, o que significava que tinha problemas com o motor, com a transmissão e sua suspensão. Isso fazia com que enguiçasse bastante. Como muitos dos Tigers enviados para Kursk, o tanque de Wittmann não estava sendo derrotado pelo inimigo, mas por sua própria engenharia complexa. Os registros alemães indicam que mais tanques foram destruídos por suas próprias equipes para evitar a captura depois que tinham enguiçado ou sido danificados, do que atacados ou destruídos por fogo inimigo. A Alemanha tinha poucos Tigers para romper as linhas soviéticas por mais 100 quilômetros. Depois de perder 54 mil homens e mais de 250 veículos blindados, Hitler abandonou a ofensiva de Kursk. Kursk foi a última vez que os alemães avançaram na frente oriental. Foi a última vez que eles avançaram no território soviético. Dali em diante, eles sempre ficariam na retaguarda. Construir o maior tanque de guerra não levou Hitler à vitória no campo de batalha. No entanto, a Alemanha nazista comemorou os feitos de seu novo supertanque e seus comandantes heróicos, como Michael Wittmann. A Alemanha nazista era uma sociedade altamente militarizada e os indivíduos eram homenageados de uma forma que não ocorria nos Estados Unidos e, com certeza, não acontecia na Grã-Bretanha, por exemplo. Então, o culto ao Wise era uma coisa importante. Então, como é possível um só homem destruir 117 tanques? Qual é o seu segredo? Concentração, mein Führer. E instinto de caçador, eu imagino.
Como estão as coisas no front? Os Tigers são como esperava? O Tiger é o melhor tanque do mundo. Em campo aberto, o inimigo foge assim que nos vê. Apesar de perder a batalha de Kursk, os sucessos individuais dos Tigers convencem Hitler de que quanto maior, melhor. Para ele, o próximo passo é lógico. A Alemanha vai construir o primeiro megatanque de verdade. A ideia de um megatanque pesando de 100 a 250 toneladas estava circulando em todo o continente europeu há quase 30 anos. Quase todos os maiores países tinham um ou dois projetos desses em suas gavetas. Agora, os designers bombardeiam o Führer com planos rivais, inclusive com um projeto de cair o queixo, 10 vezes maior do que qualquer tanque existente. O projeto do maior tanque nazista conhecido como Landkreuzer foi sonhado por um designer de submarinos, Krupp Steel. Krupp me sugeriu um tanque magnífico. Um monstro de 1000 toneladas, com um canhão de navio de combate. Podemos usá-lo para substituir os bunkers defensivos destruídos. Chamem Herr Krupp no telefone. Esse é o único plano que existe desse veículo. Se você olhar esse projeto e considerar todas as dimensões, ele é basicamente um navio em terra. A altura desse tanque seria de 11 metros. Tem a altura aproximada de uma casa de 4 andares. E o comprimento total do projeto seria de 39 metros. O Landkreuzer é um tanque superdimensionado para além do uso prático. Percebendo isso, o ministro de Armamentos, Albert Speer, encerrou o projeto. Mas o desejo de Hitler de construir um megatanque era incontrolável. Ele se voltou para o Dr. Porsche. Esse lendário designer de carros fracassou em sua tentativa de construir o Tiger, mas ganhou uma chance para se redimir. Ele ainda acreditava que Porsche era basicamente um gênio e que daquela vez alguma coisa muito boa, alguma coisa muito nova teria muito mais força no campo de batalha do que outros designs clássicos. E qual seria o propósito de tal tanque? Nada poderia deter um navio de combate desse tamanho. É claro que ele não vai viajar sozinho, mas com uma escolta de veículos blindados menores. Também me parece que podíamos usar alguns bunkers de aço. Suponha que um dos nossos bunkers de concreto fosse derrubado. O monstro de aço poderia rapidamente tapar o buraco repetidas vezes. O novo monstro de aço seria chamado de O Maus. Era um desafio monumental de engenharia e Porsche não podia se dar ao luxo de decepcionar o Führer de novo. Tudo o que Porsche tinha que construir nesse tanque, segundo as exigências de Hitler, era um problema de uma escala muito maior do que antes. Esse é o primeiro projeto que Porsche propôs em junho de 1942. É o tanque alemão clássico em uma nova escala. Toda a coisa era quase o dobro do tamanho do Tiger, mas ainda não era o suficiente para o Hitler. Como Porsche não conseguiu fazer a escala colossal que ele queria, Hitler participa ainda mais. Ele especifica o comprimento e diâmetros exatos do canhão e a espessura do